Então, oficialmente, bom dia, uma ótima quinta-feira, mais uma aula de Química nessa parte das aulas remotas, mais uma aula dessa pandemia. Então, já não esqueçam, colocando o seu nome, sua turma, que isso vale como chamada, é importante que vocês tenham aí o registro que vocês estão participando da aula. E além de estar colocando o nome na chamada, eu gostaria muito que vocês tentassem participar também aí do chat. Eu estou vendo aqui, estou usando aqui meu telefone, consigo ver dos dois lados, que vocês participem em algumas perguntas. Então, hoje eu vou fazer alguns desafios, principalmente desafios envolvendo função orgânica, nomenclatura, alguns conceitos básicos de assuntos anteriores da química orgânica. Então, é importante que vocês vão participando, vão colocando ali no chat as suas devidas respostas. E outro detalhe, mas eu estou escrevendo errado, não tem problema. Eu gosto que vocês participem. Eu falo 1 milhão de vezes que é muito melhor você errar agora e não me erra no dia da prova. Embora 2020 não vai ter prova, mas 2021 já vai começar com uma agitação toda. Já começa com o Federal, já começa com o Enem, já começa com uma série de provas importantes aí para vocês fazerem. Então, a ideia é que vocês tentem participar o máximo possível da aula de hoje, utilizem o chat para dar as devidas respostas. Então, eu gostaria que vocês fossem lá na página 348, a nossa última aula da apostila 5, ou do livro 5, como vocês chamam, e aí eu fecho a minha participação desse material, dessa apostila, na parte da Química C. Daí, nas 2 próximas semanas, eu vou lá para a Química A. Então, na Química A, eu preciso mexer com a parte de cálculos químicos, algumas das informações. Mas cálculo químico eu já mal na Química B. Não. Tem algumas informações técnicas, como leis ponderais e estequiometria, que eu vou mexer com a Química A. Então, em cima disso, página 348, vamos continuar o nosso estudo dentro das reações orgânicas. Reações de adição. Então, reações de adição. Só para você retomar um pouquinho o que você já viu. Numa reação de substituição, você já viu isso em momentos anteriores, as 3 últimas semanas, você trabalhou exatamente esse assunto. Reação de substituição. O que acontece numa reação de substituição? Alguma coisa vai ser substituída. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser trocada. Agora, numa reação de adição, alguma coisa vai ser adicionada. Então, o esquema geral, o título já é autoexplicativo. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Doutor, mas o que eu vou substituir? Numa reação de substituição, você troca sempre o hidrogênio no hidrocarboneto. Sempre é o H que vai ser trocado. Sai o H, entra alguma coisa no lugar. Agora, nas chamadas reações de adição, alguma coisa vai ser adicionada. Professor, por onde que vai ser adicionado e o que eu vou adicionar? São as 2 perguntas-chave para a aula de hoje. E aí, a primeira parada técnica para vocês anotarem. Eu gostaria muito que vocês anotassem a próxima dela. Se numa reação de adição alguma coisa vai ser adicionada, por onde que eu vou adicionar? Qual que é o meu objetivo? Qual é o meu alvo? Inclusive, é essa palavrinha que eu uso aqui, ó, o alvo. Então, numa reação de adição, eu tenho um alvo. Qual que é o alvo do ataque de uma reação de adição? Você já percebe pelo número de setas que existem 2 alvos. Um alvo eu vou trabalhar na aula de hoje, e nas próximas 2 outras aulas da apostila 6, um outro alvo vai ter uma aula específica para ele, que é uma parte de cadeias cíclicas ou cadeias fechadas. Então, vejam bem. Numa reação de adição, alguma coisa vai ser adicionada, mas por onde que eu vou adicionar? Aí entra o meu alvo. Meu primeiro grande alvo é a quebra da ligação π. A quebra da ligação π. Professor, eu esqueci isso. Você estava ainda em sala de aula presente, ainda era aula presencial, ligação sigma e ligação π. Puxando lá na nossa memória. O que é uma ligação sigma? Onde que ocorre a ligação sigma e onde que ocorre a ligação π? Então, a ligação sigma, ela ocorre em todas as ligações, todas. Toda e qualquer ligação tem sigma. Porém, se só tiver simples ligações, só um traço, sempre essa ligação vai ser sigma. Se tiver uma dupla, que é aquele parece o sinal de igual, são 2 ligações assim, uma é sigma e a outra é π. E se eu tiver uma tripla ligação, que é representada por 3 tracinhos, uma é sigma e as outras 2 ligações são ligações do tipo π. Portanto, o meu alvo, por onde que a molécula vai ser atacada?
pela dupla ou tripla ligação. E fica bem claro já no início. Eu não estou falando que é entre átomos de carbono. Meu alvo são os dois átomos, os dois grupamentos que apresentam a dupla ou a tripla ligação. Essa já é a ideia. Então, até vem a pergunta, professor, como é que eu vou saber quando que é uma reação de substituição e quando que é uma reação de adição? A reação de adição é facilmente reconhecida quando eu tiver uma dupla ou uma tripla ligação, e não importa se é entre carbono, 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 oxigênio, carbono, nitrogênio, não importa. Apareceu uma dupla ou apareceu uma tripla, é uma reação de adição. Professor, mas semana passada nós vimos cadeias aromáticas, e a cadeia aromática tem 3 duplas ligações. Por que essas 3 duplas não são estudadas nas chamadas reações de adição? Porque na cadeia aromática, as 3 duplas ligações, elas estão constantemente trocando de posição. Como é que eu chamo esse fenômeno em que a dupla ligação troca constantemente de posição? Ressonância. Então, a cadeia aromática, embora tenha 3 duplas ligações, ela não vai ser estudada nas chamadas reações de adição. Ela vai ser estudada na reação de substituição. Claro? Então, vejam bem. O meu alvo é a quebra da ligação π. A quebra da ligação π. Então, o meu alvo sempre vai ser a dupla ou a tripla ligação. É assim que vai funcionar esse esquema. E além da dupla e da tripla, existe um outro alvo, que são ciclanos instáveis. Defina para mim o que é um ciclano. Não para ser amigo do Beltrano, não. Ciclano é um ciclo que tem apenas simples ligações, mas não é qualquer ciclano, é um ciclano instável. Aqui vai ter uma aula única lá na apostila 6, Markovnikov é a aula de hoje. Então, o Gabriel fez a pergunta, Markovnikov entra na aula de adição. Já já você vai ver como é que se escreve o Markovnikov, como é que se faz esse sistema. Mas aqui, primeiro, o nosso alvo. A quebra da ligação π ou ciclanos instáveis. Só para deixar a matéria pronta, para que quando for o momento você já lembre que já foi dado esse material. E eu falo que uma das telas mais importantes da aula de hoje está aqui, ó, nessa tela inicial. Primeiro, metade da matéria você já sabe. Como assim metade da matéria? Toda a matéria de adição se resume em 4 frases. E dessas 4 frases, 2 você já sabe. A primeira é autoexplicativa. Numa reação de adição, alguma coisa vai ser adicionada. Professor, mas por onde que eu vou adicionar? Qual que é o alvo do ataque de uma reação de adição? A quebra da ligação π, ou seja, a quebra da dupla ou da tripla ligação, ou um ciclano instável. Mas na aula de hoje eu não vou mexer com esses ciclanos, mas eu vou deixar aí a matéria pronta, acabada, quando for o momento, você já sabe aplicar esse sistema. Fechou? Então, lembre, o alvo é a quebra da ligação π, o alvo é a dupla ou a tripla. Para quem gosta de esquema, ou para quem tem a memória visual um pouco mais apurada, como é que funciona o esquema de uma reação de adição? Prontos? Vamos lá. A reação de adição, ela funciona assim, ó. Todo e qualquer processo de reação de adição, o alvo é a dupla ligação. Nesse caso, a dupla está entre 2 carbonos, mas não precisa ser necessariamente entre carbonos. Eu tenho uma ligação sigma e uma ligação π. Então, está lá sigma, está lá a ligação π. Então, essa ligação π vai ser rompida. Repare que a ligação π vai ser rompida. É mais ou menos isso que acontece, ó. Vai dar para enxergar bem aqui, ó. Essa aqui é a ligação π. Tá ali, meus 2 dedos. Na hora que essa ligação π ela se rompe, ela vai formar 2 ligações sigmas. Eu tenho a ligação π, que é essa ligação aqui, ó. Na hora que você rompe essas ligações, cada átomo que tinha dupla ligação passa a ter uma ligação sigma. E como essas ligações elas não podem ficar com seus elétrons livres, alguma coisa tem que preencher. Então, o que se faz para preencher essas ligações? Adiciona alguma outra substância. O que você vai adicionar? Como aqui é um esquema geral, eu vou colocar um A e um B. Aí o A entra no primeiro carbono, o B entra no segundo carbono e vai formar esse composto orgânico final. Então, aqui eu tenho um esquema geral. Todas as reações de adição, elas funcionam da mesma forma. Sempre vai ser assim. Eu tenho uma dupla ou uma tripla, porém, a aula de hoje só vai trabalhar com dupla. Aí você vai ter na próxima apostila tripla ligação, 2 duplas, 3 duplas, qualquer outro caso que você já pode começar a pensar. Mas a ideia é, o alvo é a quebra da ligação π.
Tá, mas onde que tem a ligação pi? Na dupla ou na tripla ligação? Aí essa ligação pi, ela tá aqui, ó, ela se rompe, formando duas ligações sigmas. E o que que eu coloco para estabilizar essas ligações sigmas? Eu adiciono alguma coisa. Adiciono alguma coisa. Professor, isso só vale para hidrocarbonetos? Boa pergunta. Não. Eu já vou trazer, inclusive, outras moléculas que não tem no material de vocês, vou pedir para vocês anotarem, porque eu pedi um caderno, alguma coisa para anotar, ou então aqueles papeizinhos que cola na apostila para não perder depois. Então, não só para dupla, não vale só para hidrocarbonetos. Vale para todo e qualquer composto que tenha dupla ou tripla. Vale para aldeído, vale para cetona, para ácido, para éster, para nitrilos, vale para qualquer composto que tenha dupla ou tripla ligação, não só para hidrocarbonetos. Nosso colega ali nos colocou lá, Mrs. Plankton. Então, lá você tem qualquer coisa que tenha dupla ligação, qualquer coisa que tenha dupla. Professor, tem ordem para colocar esses átomos? No caso, tem. Então, veja bem, a gente está começando, iniciando, só para vocês entenderem a lógica. Tem uma localidade, não é simplesmente joga um átomo para o outro, vocês vão ver que vai ter uma certa ordem, vocês vão entender qual é essa ordem. Perfeito, é bom que já estão adiantando um pouco o expediente, de você está lá para frente. Esse é o esquema geral. Aí algumas pessoas podem perguntar, professor, mas o que eu vou adicionar a dupla ou a tripla? O título já é muito sugestivo. Hidrogenação catalítica. Adivinha o que eu vou adicionar? Hidrogênio. Só que lembrando que o hidrogênio é sempre na forma de H2. O gás hidrogênio é H2. Essa seria a primeira ideia essencial que você tem. Segue a eletronegatividade, sim. Então, B e para a ponta esquerda. Vocês vão entender já quando tiver átomos diferentes. Por enquanto, H2 e Cl2 são átomos iguais. Mas quando eu tiver átomos diferentes, aí entra a eletronegatividade, vou colocar aquela escala de novo, para vocês não esquecerem esse sistema. Então, eu tenho um alceno, a princípio, esse alceno tem dupla ligação, e eu tenho dois átomos de hidrogênio. Para onde que vão esses dois átomos de hidrogênio? Como é que vai funcionar a minha reação de adição? Deixa eu só colocar aqui. Vai ficar maior para mim. Então deixa eu pegar aqui, que vai ficar um pouco mais fácil para vocês compreenderem. Então, vejam bem. Eu tenho a dupla ligação. Qual que é o alvo? Cadê aqui? Deixa eu colocar aqui. Caneta. Vamos colocar uma caneta marca-texto e vamos colocar uma cor vermelha. Pronto. Então, vejam bem. Qual que é o alvo do ataque dos dois átomos de hidrogênio? O alvo são esses dois carbonos que têm dupla ligação. Então, repare que a dupla está aqui. Quem são os átomos que apresentam a dupla? O carbono da ponta esquerda e o carbono da ponta direita. Só que repare que H2 é a mesma coisa que H, tracinho, H. Ou seja, o H2 nada mais é do que dois átomos de hidrogênio. E aí fica fácil da minha resposta. Quer ver? Ó? Como eu tenho dois átomos iguais, para onde que se direcionam esses dois átomos de hidrogênio? Então, um hidrogênio vai lá para a ponta esquerda, e o outro hidrogênio vai para esse carbono da ponta direita, para formar o quê? Então, aí vê o que vai acontecer. Eu tinha a dupla ligação, correto? Aí arrebenta a dupla ligação, arrebentou, e na hora que arrebenta a dupla ligação, repare que eu vou ter duas ligações sigmas. Na hora que eu tenho a dupla, essa ligação dupla, ligação pi, ela arrebenta, formando duas ligações sigmas. Só que esses dois elétrons não podem ficar livres, porque essa estrutura é altamente instável. Quem vai entrar nessas duas ligações sobrando? Os dois hidrogênios. Deixa eu colocar o hidrogênio numa outra cor, para vocês entenderem o que vai entrar. Aí vai entrar um hidrogênio aqui, e vai entrar um hidrogênio aqui. Pronto, foi resolvido o problema. Professor, mas o que é um CH2H? CH2H não existe. Hidrogênio com mais dois vai formar o quê? Vou colocar aqui embaixo. Vai formar um CH3 e lá na outra ponta, outro CH3. Portanto, qual é o produto formado nessa reação? O etano. Qual que é o objetivo de uma reação de adição? Adicionar. Por onde que eu vou adicionar? Pela dupla ou tripla ligação. Então, a ligação pi, que está na dupla, ela se quebra formando duas ligações sigmas, uma em cada átomo. Como essas ligações sigmas não podem ficar livres, eu tenho que adicionar alguma coisa. O que eu estou adicionando numa hidrogenação? O gás hidrogênio. Só que o gás hidrogênio é H2. Cada um dos átomos de hidrogênio entra em um carbono para formar o quê?
o propano. Resolve o nosso sistema. É dessa maneira que você mexe a chamada hidrogenação. Um outro detalhezinho, só para vocês entenderem a importância dessa reação. Provavelmente você deve ter tomado café, ou deve ter tomado ou comido alguma porcaria agora nesse intervalo. Então, as reações de hidrogenação têm um produto em casa, que todo mundo tem em casa, chamado gordura hidrogenada ou gordura saturada. O que é uma gordura hidrogenada? A gordura hidrogenada é aquela em que você usa o hidrogênio e quebra as duplas ligações de um óleo. Então, óleo de soja, óleo de canola, óleo de oliva, eles são insaturados, com dupla ou várias duplas ligações. Se você quebrar essas duplas ligações desse óleo, você vai ter uma gordura hidrogenada. Então, a margarina é uma gordura hidrogenada, recheio de bolacha recheada. E é bolacha. Nós estamos em Curitiba e o curitibano fala bolacha, não é biscoito, é bolacha. Por aí. Assim como salsicha, não é salsicha, é vina, nós temos um vocabulário próprio. Não é jaqueta, é japona. Em Curitiba é bolacha recheada. Como se come bolacha é um ritual. Primeiro você abre a bolacha, lambe o recheio para depois comer o biscoito. Aí sim você tem a diferença entre bolacha e biscoito. Mas daí, inclusive essa reação de hidrogenação, vai ter uma aula específica para ela lá na apostila 7. Na última apostila, na hora que estivermos terminando o nosso assunto, você vai ver a hidrogenação catalítica de óleos para transformação de gorduras hidrogenadas. Então, você vai ter alguma coisa parecida a respeito desse sistema. Então, vamos lá. Hidrogenação catalítica. Entenderam a lógica? Qual que é o alvo? A dupla ligação. O que eu vou acrescentar? 2 átomos de hidrogênio, um para cada elemento. Vamos ver se vocês realmente compreenderam. Vamos pegar uma outra reação. Eu vou pegar CH2 dupla CH3. É o nosso propeno. Esse propeno vai reagir com hidrogênio. Vou começar a desafiar vocês. Lá no chat, gostaria que vocês tentassem resolver isso primeiro em casa. E a pergunta do exercício que eu vou fazer aqui é um exercício mental, mas eu quero que vocês escrevam ali. Qual é o nome do produto orgânico formado nessa reação? Qual é o nome do produto orgânico formado nessa reação entre propeno e hidrogênio? Primeiro, eu vou dar algumas dicas, depois você vai me respondendo. O propeno tem uma dupla ligação. Opa, se tem uma dupla ligação, significa que nós vamos ter um alvo. Qual é o alvo do ataque das reações de adição? A dupla ou a tripla ligação? Deixa eu só colocar essa parte aqui para baixo. A legenda aqui para baixo. Pronto, ficou melhor. Então, o que você tem? Eu tenho um alvo. Qual que é o alvo? O alvo são os 2 átomos que apresentam a dupla ligação. Então, vejam bem. Eu tenho um alvo e esse alvo são os 2 carbonos de dupla. Como eu estou adicionando 2 átomos de hidrogênio, significa que um hidrogênio vai para esse CH2 e o outro hidrogênio vai para aquele CH. Então, reparem, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 2 hidrogênios. Um vai para o CH2 e outro vai para o CH para formar qual composto orgânico final? CH2. Lembrando que esse H aqui, ó, são 2 átomos de hidrogênio. Aquele H2 é um H tracinho H. Para onde que vão esses hidrogênios? Então, um hidrogênio vai para esse CH2, CH2 com mais o hidrogênio vira o quê? Vai virar CH3. Esse CH está recebendo outro hidrogênio, vai virar o quê? Vai virar CH2. E esse carbono da ponta direita é um mero espectador. Esse CH3 aqui, ó, não acontece absolutamente nada com ele, porque ele não tem dupla. Ele não tem tripla, ele é um mero espectador da reação. O grande alvo do nosso sistema é a dupla. Quebra a dupla, forma 2 ligações sigmas. Como eu tenho 2 átomos de hidrogênio, cada hidrogênio entra no carbono para formar CH3, CH2, CH3. Agora sim, a gente já respondeu, mas para quem não respondeu, procura responder ali, vamos participar um pouco mais da aula. Então, mas se eu responder errado, não me importa se você responder errado ou não, eu quero que você entenda. Eu prefiro 1 milhão de vezes que você erre agora, mas não me erre numa prova de vestibular. Professor, mas isso cai muito em prova? Muito. A prova disso, a última prova da Federal do Paraná, a última, teve uma questão inteira sobre reação de adição. Aliás,
As 4 últimas provas da Federal do Paraná foram reações orgânicas, uma das suas 9 questões. Professor, eu nem vou fazer Federal, vou fazer o Enem, melhor ainda. Lá na prova do Enem, geralmente são 2 questões, até mais. Teve já casos de alguns anos que tiveram 3, 4 questões de química orgânica envolvendo reação. E se cair reação, provavelmente uma das maiores reações que nós usamos no cotidiano envolve reações de adição. Então, a pergunta do exercício que eu tinha feito era: o propeno reage com hidrogênio produzindo qual composto orgânico? Propano. 3 átomos de carbono com simples ligações anteminação, o propano. Esse é o composto final da nossa reação. Ponto. Fechou por aí? Compreendido? Porém, a hidrogenação, alguém fez essa pergunta anterior, não sei quem foi lá, professor, só vale para hidrocarboneto? Não, não vale só para hidrocarboneto. O que você vai encontrar são outras reações, só que essas reações não tem aí no material de vocês. Vou pedir para vocês anotarem. Lá no comecinho, eu pedi para vocês pegarem um caderno, pegarem algum rascunho, de preferência um papel para colar na apostila para não perder isso depois. Primeira pergunta, seção revisão entrando em ação. Que função orgânica é essa daqui do C duplo O preso H? Deixa eu até colocar a caneta aqui, ó. Que função orgânica é essa do C dupla O preso ao hidrogênio? Que função? Vai pensando aí, peraí, tem C dupla O preso ao H. Essa função pertence à função dos aldeídos. Para quem escreveu aldeído lá, está correto. Então, o que vai acontecer com esse nosso aldeído? Deixa eu apagar aqui. Eu tenho uma dupla ligação, concordo? Essa dupla ligação está envolvendo quem? Está envolvendo esse carbono e está envolvendo esse oxigênio aqui. O alvo do ataque de uma reação de adição é a quebra da ligação π. Lá no comecinho da aula eu havia dito que essa dupla e essa tripla não me importa com quem ela esteja presa. Professor, mas só vale para carbono? Carbono não. Então, respondendo uma pergunta que alguém fez lá no comecinho, professor, só vale para hidrocarbonetos? Não. Vale para qualquer composto que tenha dupla ou tripla ligação. Como eu tenho H2, o que é o H2? O H2 nada mais é do que 2 átomos de hidrogênio. Vou abrir um pouco mais para você compreender. O alvo é esse carbono e essa dupla ligação com o oxigênio. O que você vai formar no produto final? Então, o que você vai ter? Deixa eu trocar de cor aqui. Esse hidrogênio vai para esse oxigênio e esse outro hidrogênio vai para esse carbono. O meu alvo são os 2 átomos que apresentam a dupla. Mas só vale para carbono? Não, vale para qualquer átomo que apresenta dupla ou tripla ligação. Assim que vai funcionar. Agora, já caiu em prova, eu vou repetir. É importantíssimo que vocês compreendam a ideia essencial. Não quero que vocês decorem reações. Não faz nem sentido. Mas se eu fosse fazer uma prova de vestibular, eu provavelmente colocaria essa questão aqui. Um aldeído, poderia até colocar a fórmula do aldeído sem problema qualquer, ele reage num processo de hidrogenação formando qual função orgânica? Qual é a alternativa que mostra a função orgânica produzida na hidrogenação desse aldeído? Tem gente já colocando respostas, inclusive já colocando nomes do composto perfeito. Então, o que eu tenho? Vamos começar. Esse CH3 aqui, ó, não acontece absolutamente nada com ele. O CH3, ele permanece na forma de CH3. Então, é o nosso CH3. Aí o que acontece? Repare que esse carbono, ele já tem um H, concordam? Esse carbono já tem um H, aí eu tenho um oxigênio. Quebra a dupla ligação. Eu tinha uma dupla, a dupla ligação foi quebrada, fica o oxigênio com H. Aí o que você vai colocar? Esse hidrogênio entra no oxigênio, vamos colocar a cor novamente, aí eu vou formar um H e aqui vai entrar outro H. Olha bem, entrou os 2 átomos de hidrogênio. Um hidrogênio entra no oxigênio, outro hidrogênio entra no carbono. Só que vejam bem, CH com H, o que é um CH mais um H? É um CH2, portanto, isso aqui é um CH3, eu acho que eu vou fazer menorzinho aqui, ó. Eu vou apagar aqui embaixo, ó. Então, só para colocar. O que é esse CH com esse CH? Esse CH nada mais é do que um CH2. Portanto, qual é a função orgânica, deixa eu colocar outra cor aqui, qual é a função orgânica que aparece nesse ponto da nossa cadeia?
eu tenho um grupo OH. Quando aparece o grupo OH, geralmente a pessoa pensa assim, peraí, OH é um álcool, professor. Perfeito, é um álcool. A hidroxila presa no carbono de simples ligações indica um álcool. Se a hidroxila tivesse preso num carbono de dupla, seria um enol, e se a hidroxila tivesse preso numa cadeia aromática, seria um fenol, para recordar as três funções hidroxiladas. Repetindo isso. Hidroxila no carbono de simples, álcool. Hidroxila no carbono de dupla, enol. E hidroxila na cadeia aromática, fenol. Então, lembrei que questão importantíssima essa que eu acabei de comentar. O aldeído, quando reage com hidrogênio, vai produzir qual função orgânica? Se faz uma prova, ia ter assim. Um texto lindo, maravilhoso, mas a questão fala assim: esse etanol, quando reage com hidrogênio, assinale a alternativa que mostra qual é a função orgânica produzida nessa reação, um álcool. Só que tem um outro probleminha. Se vocês olharem as alternativas depois, inclusive, lá no seu caderno do A Mais, os slides da aula de hoje, mais as respostas dos exercícios da apostila já estão disponíveis. Se você olhar, então, depois já está disponível os slides da aula de hoje e também está disponível as resoluções dos testes da apostila. E é importante que vocês treinem esses testes no decorrer da semana. Então, lá vai falar assim, letra A, álcool primário. Letra B, álcool secundário. Letra C, álcool terciário. Então, como é que eu vou saber isso? Lembrando carbonos. A hidroxila está presa nesse carbono aqui, ó. Como é que você classifica esse carbono em primário, secundário e terciário? Como esse carbono só está preso a um outro carbono, significa que esse carbono é um carbono primário. Se eu tenho um carbono primário, como é que eu vou chamar o álcool que está preso a um carbono primário? Álcool primário. Se a hidroxila estiver presa a um carbono secundário, vai ser um álcool secundário. Se a hidroxila estiver presa a um carbono terciário, vai ser um álcool terciário. O professor não precisa saber isso? Não, você não precisa saber isso. Já tem a lógica desse matéria. Hidroxila no carbono primário, álcool primário. Hidroxila no carbono secundário, álcool secundário. E hidroxila no carbono terciário, álcool terciário. Usem lógica, não vamos memorizar tanto aí. Primeiro desafio feito. Agora, outro desafio. Quero ver se vocês compreenderam a matéria. Eu vou pegar uma outra função orgânica. Primeiro desafio da aula de hoje. É esse. Primeiro não, já tem alguns desafios. Quero que você escreva aí qual é a função orgânica, presente nesse C dupla O. Qual é a função orgânica presente nesse C dupla O? O que é esse C dupla O que está preso entre átomos de carbono? Escreva aí, eu quero ver no chat se vocês estão lembrando das principais funções. Precisa se escrever errado, não importa, eu quero que vocês treinem, vão escrevendo, vão participando, isso é importante até para a parte de registro, que vocês estão presentes aí, estão participando da aula. Então é importante essa participação. E fora aqui, ficar só ouvindo é meio chato, então vamos escrever um pouquinho aí. Então, que função orgânica é essa? Uma acetona. Pronto. Então, primeiro desafio, vocês já me acertaram. Segundo desafio, aqui, quero saber qual é a função orgânica gerada pela adição desses dois átomos de hidrogênio a uma acetona. Falei bem, questão de vestibular, inclusive vestibular do Paraná. Eu quero saber qual é a função orgânica, assinale a alternativa que mostra a função orgânica produzida quando uma acetona reage numa hidrogenação, numa reação de adição. Professor, como é que eu vou saber um negócio desses? Lógica e teoria. Primeiro, como eu tenho dupla ligação, todos os compostos que fazem dupla vão fazer reações de adição. Qual que é o alvo do ataque de uma reação de adição? O alvo é a dupla ou a tripla ligação. O alvo é a dupla ou a tripla ligação. Então, o que você vai encontrar? O carbono e o oxigênio. Professor, mas não vale só entre carbono? Não, vale entre quaisquer elementos que apresentam dupla ou tripla. Como eu tenho H2, vou colocar o H2 assim, ó. Eu tenho dois átomos de hidrogênio, concordam? Esses hidrogênios, um hidrogênio vai para aquele oxigênio e o outro hidrogênio vai lá para aquele carbono. O alvo do ataque é exatamente os dois átomos que têm a dupla, para formar o quê? Então, o que você tem? Esse CH3 aqui na ponta, ele simplesmente não acontece nada. CH3, aí eu vou arrebentar a dupla ligação, vou colocar o oxigênio. Opa, apaga aqui, vamos apagar aqui, só um pouquinho.
Vou colocar mais embaixo aqui, ó, peraí, vai ficar mais fácil para vocês enxergarem. Então, vamos fazer o seguinte, aí você vai colocar, bota a caneta, um CH3, aí você tem, arrebenta a dupla ligação, e outro CH3 lá na outra ponta que não interfere em nada. O meu grande 3 não dá para enxergar. Então, lembrei, eu tinha dupla ligação, arrebenta a dupla ligação, mas não existe mais. Tá, professor, mas essa ligação vai ficar sobrando? Não. O que, que você vai colocar nesses dois átomos que você acabou de arrebentar a dupla? Vai colocar os hidrogênios. Então, lembrei, esse hidrogênio entrou no oxigênio para formar OH, esse carbono não tinha nenhum H, recebe outro H. Aí a pergunta que eu tinha feito, qual é a função orgânica produzida nessa reação em que eu tenho a hidrogenação de uma cetona? Um álcool. Que álcool que é esse? Um álcool primário, secundário, terciário. Tem gente que até respondeu já certo. A hidroxila está presa nesse carbono aqui, ó. Esse carbono aqui. Como é que você me classifica esse carbono? Como ele está preso a dois outros carbonos, ele é um carbono secundário. Se é um carbono secundário, significa que eu vou formar um álcool secundário. É essa a resposta que nós temos aí. Professor, não tem como na adição de adicionar formar mais de um elemento? Como assim formar mais de um elemento? Não. Nas reações de adição, não. Na hora que você adição, duas ou mais substâncias, elas se adicionam para formar uma única substância final. Essa é a pergunta que você fez. Mas numa reação de adição, eu não tenho subproduto orgânico aqui, como acontece na substituição. Que lá na substituição, o hidrogênio sai com alguém da outra molécula para formar HCl, H2O, HBr. Nas reações de adição, não tem subprodutos do sistema, não tem subprodutos do sistema. Então, o que, que você tem? O H entrando no oxigênio, o H entrando no carbono, não tem subprodutos. É um único produto orgânico formado. Essa é a vantagem desse sistema. Reações de Grignard, daí eu acho, opa, aí nas reações de Grignard, vocês vão ver isso na apostila 6, só que nessas reações do Grignard você tem uma adição e, posteriormente, uma substituição. Lá são duas reações em um único processo. Então, são dois processos que você tem. Então, Gabriel, já está adiantando no expediente, isso é bom. As reações de Grignard, eu tenho adição na primeira etapa e uma substituição na segunda etapa. São duas reações que ocorrem no processo geral. Mas vocês vão ver isso. Não se preocupe, vamos com calma que vocês vão entender esse material. Então, nomenclatura, alguém falou em nomenclatura, a nomenclatura fica álcool isopropílico ou propan 2-ol, ou 2-propanol, tanto faz. Então, ali, a nomenclatura está corretíssima, mas nessas reações de adição, uma única substância vai ser produzida. Captar a mensagem? Fácil, captar. Então, vejam bem, as duas frases, metade da matéria você já sabe. Numa reação de adição, alguma coisa vai ser adicionada. Por onde que eu vou adicionar? Qual que é o alvo da adição? A dupla ou a tripla ligação. Fecharam isso? Agora vamos continuar. Próxima reação, halogenação. Halogenação vai envolver halogênios, F2, BR2, Cl2 e 2. São os nossos halogênios que vão entrar. Você já viu a halogenação em aulas anteriores. Aí vem aquela pergunta, professor, como é que eu vou saber quando que é uma halogenação por adição e quando que é uma halogenação por substituição? Volta no tempo e espaço. As reações de substituição, elas só ocorrem em alcanos, ou seja, simples ligações, ou em cadeias aromáticas. Ou é alcano, simples ligações, ou cadeias aromáticas. E aqui eu não tenho alcano e não tenho cadeia aromática, mas eu tenho alguma coisa que chama muito a minha atenção. Eu tenho uma dupla. Se eu tenho dupla, se eu tenho tripla, eu vou quebrar a ligação π. Professor, quais são os átomos que têm a ligação π? Esse carbono CH2 da ponta esquerda e esse carbono CH2 da ponta direita. Como eu tenho ClCl, ClCl é a mesma coisa que dois átomos de cloro. Então, esse Cl2, dois átomos de cloro. Para onde que vão esses átomos de cloro? Esses átomos de cloro vão ser adicionados. Vou colocar um cloro no primeiro carbono, um cloro no segundo carbono para formar o quê? Agora entra novamente seção e revisão. O que você vai formar nesse sistema? Vou colocar até aqui embaixo. Você tem um CH2, CH2. Arrebentou a ligação π. Reparem,
eu tinha uma dupla ligação, uma dessas ligações, no caso a ligação π é rompida, e eu vou ter duas ligações sigmas. Duas ligações sigmas. O que eu vou adicionar nesse sistema? Eu vou adicionar dois átomos de cloro. Um cloro entra no primeiro, outro cloro entra no segundo carbono, pronto, eu tenho um composto formado. Agora, seção e revisão. Qual é a função orgânica, se for possível, responda ali. Qual é a função orgânica produzida, deixa eu só colocar em destaque aqui, ó, nesse composto aqui, ó. Isso aqui é a resposta do meu exercício. Qual é a função orgânica produzida nesse sistema de adição de cloro à molécula do eteno? Então, como é que eu vou saber a função? Reparem que a halogenação quase lembra o nome da função. Qual é a função orgânica em que eu tenho halogênios preso ao carbono? Aleto. Aleto orgânico ou derivado halogenado. Você pode escolher qualquer uma dessas três. Aleto orgânico ou derivado halogenado. Perguntas? Professor, quando que é para cima e quando que é para baixo? Não faz diferença. É pelo espaço que você tem. Se tiver mais espaço para cima, coloca para cima. Quando tiver mais espaço para baixo, coloca para baixo. A ordem em que você coloca os dois átomos de cloro não interfere. Então, você poderia ter colocado os dois cloros para cima, como eu coloquei aqui, os dois cloros para baixo, que poderia ser uma resposta, ou então, assim, professor, eu sou meio do conto, então eu vou colocar um cloro para cima e um cloro para baixo. Ou um para baixo e um para cima, não importa a ordem em que você coloca esses átomos, não importa. Para cima, para baixo, para esquerda, para direita, isso não vai interferir em absolutamente nada. Opa, boa pergunta. Dicloro, opa, não muda nada, perfeito, tá, nesse caso não tem isomeria. Então vamos lá. Então, o que acontece? Perguntas boas. Qual é o nome desse composto orgânico formado? Qual é o único nome que você vai ter? Nesse caso, não existe a nomenclatura usual do cloreto. Aqui só tem nome oficial. E como esses dois átomos de cloro podem trocar de posição? Como assim? Os dois átomos de cloro poderiam estar presos no primeiro carbono. Então, aqui eu preciso numerar a posição dos átomos de cloro. Então, como é que ficaria a nomenclatura? 1,2 de cloroetano. O nome oficial desse composto fica 1,2 de, porque são dois cloros, de cloroetano. Eis o nome correto que você encontraria na alternativa correta. Então, o nome correto. Então, a nomenclatura correta que você encontraria na sua alternativa ficaria 1,2 de cloroetano. Então, por que numerar? Porque os dois átomos de cloro poderiam estar presos no mesmo carbono, 1,1. E aqui eu tenho 1,2 de cloroetano. Aqui não tem nome usual, porque se eu pegar esse cloro aqui, como é que é o nome desse radical que tem dois carbonos e outro cloro? Então, aqui é só 1,2 de cloroetano, não existe o cloreto D. O cloreto D, se não existisse esse cloro, aí sim, seria um cloreto de etila, que a nomenclatura usual só vale para compostos monohalogenados, que só tem um halogênio na estrutura. Como aqui tem dois, não existe essa nomenclatura usual. Compreenderam? Agora, o que acontece? Eu vou um pouquinho mais além na nossa revisão. Eu preciso mexer com vocês um mecanismo. Novamente, caderno, folha, apostila, papel para vocês anotarem. Não tem isso na matéria de vocês. E eu falo que isso aqui é extremamente importante que vocês compreendam. Ah, professor, a matéria é fácil, quebra dupla, coloca dois átomos. Não é bem assim que a natureza funciona. Então, eu quero que vocês anotem o mecanismo. Eu não quero simplesmente que vocês decorem. Porque agora é uma decoreba. Numa reação de adição, alguma coisa é adicionada. Por onde que eu vou adicionar? Na quebra da ligação π na dupla ou na tripla. Tudo bem. Mas como é que funciona isso? Como é que a natureza age? Qual é o fundamento desse sistema? E para quem vai para a segunda fase em química, porque todos vocês vão para a segunda fase, uma questão só de tempo. Mas para aqueles abençoados maiores que vão para uma segunda fase e vão fazer química, é bem importante que vocês entendam esse mecanismo. Professor, mas eu não vou para a segunda fase. Eu quero que você compreenda a ciência, como ela funciona. Então, como é que funciona o nosso mecanismo? Eu vou pegar essa mesma reação aqui, ó, só voltar. É a mesma reação do eteno com Cl2. É essa reação que vai me interessar. Então, porque cloreto aqui não entra cloreto. Então, respondendo ali, Eduardo, não existe o cloreto de alguma coisa. Aqui só tem nomenclatura oficial.
É a mesma reação, só que por um mecanismo. Como é que vai funcionar? Primeira etapa do mecanismo. Eu tenho dois átomos de cloro, aí entre os dois átomos de cloro, deixa eu colocar aqui, ó. Entre os dois átomos de cloro existe uma simples ligação. Essa ligação, ela vai ser quebrada por algum motivo. Então, ela vai ser quebrada ali, ou por efeito do calor, ou por efeito, nesse caso, sempre vai ser quebrada por algum catalisador. Só na hora que você quebra a ligação entre dois átomos de cloro, um cloro fica com o par de elétrons. Um cloro. Repare que ali em cima, ó, ficou uma carga negativa e aqui ficou uma carga positiva. Todas, assim como você assistiu na semana passada, que todas as reações de substituição em cadeias aromáticas são via eletrofílica. Eletrofílica, para lembrar esse sistema. Então, aqui, ó, eu tenho dois átomos de cloro e entre os dois átomos de cloro tem um par de elétrons. Aí acontece a ruptura da ligação e, por algum motivo, esse cloro aqui na ponta direita ficou com um par de elétrons. E aí uma coisa bem óbvia. O cloro, ele está na família 7A ou 17. Ele tem 7 elétrons na última camada. E esse cloro aqui, ele fica com um elétron, portanto, ele tem 8. E quando os não metais atingem 8 elétrons na última camada, eles ficam estáveis. Entendeu? Esse cloro com carga negativa, ele tinha 7, ganha 1, por isso que ele tem carga negativa, fica com 8, altamente estável, ele não quer mais reagir. Agora, em contrapartida, esse outro cloro, ele tinha 7, ele já não estava estável. Aí ele perde 1, fica mais instável ainda. Portanto, esse cloro que tem a carga positiva, ele perdeu o elétron. Ele tinha 7, já era instável, já era reativo. Perde mais 1, fica com 6. É mais ou menos assim, você já está sem dinheiro e alguém pega alguma coisa de você. Ou então conta. Se você tem conta em banco, tua conta já está negativa e o banco desconta uma outra taxa, fica mais negativa ainda. Você vai ficar contente? Não. Esse cloro com carga positiva, ele está altamente instável. Mas na química orgânica, essas partículas, elas apresentam nomes. O eletrófilo e o nucleófilo. Então, nós temos dois nomes que vocês não podem esquecer. Porém, o eletrófilo tem uma mensagem subliminar na palavra. Eu escrevi eletrófilo dessa forma. A letra T se transforma na carga do eletrófilo, que é a carga positiva. O eletrófilo, carga positiva, nucleófilo, carga negativa. E sempre nessas reações de adição e substituição, você vai ser via eletrófilo. Por quê? Porque esse cloro com carga negativa está estável, ele não quer mais reagir. E esse eletrófilo com carga positiva está altamente instável. É ele que vai reagir agora com a matéria orgânica. Então, compreender a primeira etapa. Isso vale também para os hidrogênios, não importa. Cl2 quebra a ligação, temos o eletrófilo e temos o nucleófilo. Só que sempre o eletrófilo é o instável. É ele que vai reagir agora com a matéria orgânica. Na segunda etapa. Os dois átomos de carbono, deixa eu apagar ali. Apaga tudo aqui, ó. Os dois átomos de carbono reagindo com o eletrófilo. Então, como esse eletrófilo tem a carga positiva e altamente instável, ele está com 6 elétrons. Repare que esse cloro está com 6 elétrons. E eu tenho a ligação π. Nessa ligação π, tem um elétron do carbono e outro elétron do outro carbono. Eu tenho um par de elétrons. Para cada ligação π, eu tenho 2 elétrons. Esses 2 elétrons vão ser doados para esse cloro mais. O cloro está com 6, eu tenho um par de elétrons, eu dou o par de elétrons para esse cloro, e esse cloro fica altamente estável. Então, esse cloro, ele já foi adicionado à cadeia carbônica. E aí vocês vão ver depois nas alternativas que pode aparecer assim. Essa etapa é uma adição eletrofílica, correto? O cloro foi adicionado e como esse cloro tem uma carga positiva, é uma adição eletrofílica. Só que a carga positiva do cloro passa para o carbono. Então, agora o carbono está com carga positiva, eu tenho essa estrutura inteira como eletrófilo. A estrutura inteira agora do carbono é um eletrófilo. Só que essa carga positiva, ela não pode ficar existindo na natureza, e aí vem física. Como eu tenho a carga positiva do carbono, e como eu tenho uma carga negativa do cloro ali, ó, o que vai acontecer?
eu tenho carga negativa com carga positiva, cargas opostas, ocorre o quê? Atração. E nesse caso, você vai ter uma adição nucleofílica, porque esse cloro de carga negativa é atraído pelo carbono de carga positiva e forma o produto final. Professor, se na ligação fosse simples, o produto seria uma substituição? Sim, corretíssimo. Ah, Janaína, se eu só tivesse simples ligações, eu teria uma reação de substituição. Mas como eu tenho dupla ou tripla, aí é adição. Você está até acompanhando já o que vai acontecer nas próximas apostilas. Doutor, no futuro, como é que eu vou saber quando que é uma substituição e quando que é uma adição? A substituição ocorre na simples ligação, a adição ocorre na dupla ou na tripla. Perfeito, perfeito, Janaína. Tua observação é importante. Se só tivesse simples, seria uma substituição. Sairia um hidrogênio com cloro, outro cloro entraria no lugar. Só que como eu tenho dupla, eu tenho espaço para os dois átomos de cloro entrarem na cadeia orgânica. Aí você tem esse produto final. Então, olha bem, isso aqui é um mecanismo. Gostaria muito que vocês anotassem para vocês compreenderem como acontece na vida da natureza. Eu tenho 3 etapas, basicamente. A primeira etapa, o meu reagente que vai ser adicionado a dupla ou tripla, ele se quebra. Só que ele se quebra no eletrófilo, de carga positiva, e o nucleófilo, de carga negativa. O eletrófilo sempre é o instável. E o nucleófilo sempre é o estável. Aí esse eletrófilo vai reagir com o composto orgânico. A dupla ligação, os 2 elétrons da ligação π vão ser doados para o eletrófilo, e o cloro é adicionado ao composto orgânico. Só que ainda a carga positiva permanece no composto. Só que a carga positiva do cloro passa para o carbono. Tá, professor, como é que você vai neutralizar aquela carga positiva? A carga positiva vai ser neutralizada pelo nucleófilo, positivo com negativo, adição nucleofílica na última etapa, formando o meu produto final. Ponto, resolve o sistema. Anotaram? Compreenderam a lógica? Professor, mas eu vou pedir, eles vão pedir esse mecanismo, o Enem cobra o mecanismo da reação. Ele vai colocar essas 3 reações, muitas vezes é assustador do ponto de vista visual, mas do ponto de vista técnico é simples. Ó. Tem uma ligação simples entre 2 átomos de cloro, um cloro fica com um par de elétrons, nucleófilo, e o outro perde o eletrófilo. Desculpem. Esse eletrófilo é o instável. Ele que vai atacar a cadeia carbônica, ele que vai reagir com a cadeia carbônica. Aí, a dupla ligação, a ligação que os 2 elétrons são adicionados, forma um outro eletrófilo, só com eletrófilo com carbono. E como é que eu neutralizo essa carga positiva? Com a outra carga negativa, aí o composto orgânico final está formado. 2 de cloro etano, que é exatamente o produto da nossa reação. A professora está meio estranho, calma que vai ter mais exemplos pela frente. Vamos pegar um outro exemplo agora. Eu vou pegar o propeno, CH2, dupla, CH, CH3. Esse é o meu reagente orgânico inicial. Ele vai reagir com BR2. Pronto, pegada limpa agora. Qual que é o alvo do ataque da reação do BR2? Mas primeiro, nesse caso aqui, vou ter o hidrogênio com NOx mais 1, vezes 2 dá mais 2. Quanto que vale o NOx daquele carbono na ponta esquerda? Menos 2. Porque agora os meus 2 carbonos, eles são diferentes. No exemplo anterior, era uma molécula que só tinha 2 carbonos e os 2 carbonos eram iguais. Agora, CH2 é um carbono primário e esse CH é um carbono secundário. Olhem bem. Esse carbono na ponta esquerda tem uma carga menos 2 e esse carbono aqui, ó, esse carbono, o hidrogênio vale mais 1 e o carbono vale menos 1. Então, o que vai acontecer quando eu tenho 2 carbonos diferentes? Lá no comecinho alguém falou em regra de Markovnikov, em adição, o que vai acontecer? Então, olhem bem. O carbono da ponta esquerda, aquele carbono primário, ele tem uma carga menos 2 e esse carbono tem uma carga menos 1. O carbono da ponta esquerda, ele é mais eletronegativo do que o carbono central, que tem carga menos 1. Lembrando o mecanismo. Como eu tenho 2 átomos de bromo, esses 2 átomos de bromo, se bem que aqui está fácil ainda, porque os 2 átomos são iguais. Mas na hora que eu vou formar o eletrófilo, qual desses carbonos atrai com mais eficiência a carga positiva? Olhem bem, todas as reações são via eletrófilo.
como eu vou ter alguém de carga positiva, qual desses dois carbonos atrai com mais eficiência uma carga positiva? Aquele que tem a carga mais negativa, aquele que for mais eletronegativo. Então, isso que vai acontecer. Mas aqui, ó, primeiro, resposta final. Numa prova, primeira fase, você vai ter o seguinte, ou até numa segunda fase. Propeno reagindo com BR2. O que você teria que ter? O BR2 nada mais é do que 2 átomos de bromo, concordam? Como eu tenho 2 átomos de bromo, qual que é o meu alvo? O meu alvo são os 2 elementos que apresentam a dupla ligação. Então, um bromo, esse bromo vai para esse carbono CH2, e esse segundo átomo de bromo vai para um CH para formar o que como produto final? Então, o que você vai ter como produto final? Só colocar outra cor aqui. Ó. Vai ter um CH2, arrebenta a dupla, CH, CH3. Esse é o meu composto resultante. Então, o que eu tenho aqui? Opa, só fecha um pouquinho. Por que não no secundário? Opa, aliás, isso não é a mesma ideia. Então, o que acontece? Vou colocar já no mecanismo. Como eu tenho 2 átomos de bromo, um desses bromos vai ter carga positiva, vai ser o eletrófilo, e esse tem carga negativa, que é o nucleófilo. Como esse bromo tem carga positiva, positivo, qual é o carbono que atrai com mais eficiência o eletrófilo? Como eu tenho um carbono com carga -2 e um carbono com carga -1, repare que esse carbono aqui ele é mais eletronegativo. Por ser mais eletronegativo, ele vai atrair o eletrófilo com mais facilidade. Então, não vai ser igual no final? Nesse caso, vai. Mas já eu vou trocar o meu composto que vai ser adicionado. Eu vou ter átomos diferentes. Aí você vai perceber a diferença para onde que vai um certo átomo e para onde que vai um outro agrupamento. Então, aqui não faz diferença nenhuma, porque os 2 átomos são iguais. Então, só para encerrar minha linha de raciocínio para colocar no mecanismo. Arrebentou a dupla ligação. Está lá minha dupla, arrebentou a dupla, cada um dos 2 carbonos fica com a ligação sigma. Cada um dos 2 carbonos fica com a ligação sigma. Mas como eu tenho 2 átomos de bromo, como é que vai funcionar nosso sistema? Um bromo entra no primeiro carbono, outro bromo entra no segundo carbono, e para um vestibular de primeira fase, é essa a minha resposta, só. Professor, não estou entendendo essas cargas. Calma, que eu estou preparando o caminho, preparando o terreno para você compreender o que vem daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou trocar a minha molécula, não vai ser mais átomos iguais, porque até agora você viu, H2, 2 átomos de hidrogênio, BR2, 2 átomos de bromo, Cl2, 2 átomos de cloro, tudo igual por enquanto. Já vou trocar. Então, como é que funciona o mecanismo que eu vou colocar na tela seguinte? Como eu tenho 2 átomos de bromo, um vai ser o eletrófilo, esse eletrófilo vai ser melhor atraído para o carbono que tem a carga mais negativa, ou mais eletronegativa. Mas, para a primeira fase, essa parte interessante, essa parte nos interessa. Numa prova, ele vai fazer o seguinte, propeno reage com BR2 produzindo, aí você vai ter 5 alternativas ou 4 alternativas para você marcar qual é o nome do composto orgânico formado nessa reação. Qual é o nome? Tem gente que já colocou a resposta. Qual é o nome do composto orgânico formado na reação? Lembrando, na anterior, que eu tinha 1,2 de cloroetano. A mesma lógica se aplica. 1,2 de bromopropano. 1,2 de bromopropano. Quem colocou a resposta ali, o Alan, Gabriel, parabéns, é isso mesmo que está acontecendo. O carbono é chamado de eletrófilo? Sim, Gabriel. Eu vou colocar aqui na outra tela o mecanismo. Então, só quero que vocês compreendam. Deixa eu só apagar tudo aqui, ó, para vocês entenderem do zero. Quer ver? Ó? Apagar tudo. Tá aqui, ó. Pergunta de prova. Deixa eu até apagar o resto aqui em cima, para vocês entenderem a lógica desse sistema. Deixa eu ter essas cargas. Na prova, é isso que me interessa agora. Que vocês passem por uma segunda fase, que vocês alcancem o resultado final. Eu tenho propeno reagindo com BR2. O vestibular vai cobrar 5 de vocês. Me dê a alternativa que traz o nome ou a estrutura formada na reação. Como é que você vai mexer? Peraí, como eu tenho dupla ligação, eu tenho alvo. Eu tenho os 2 elementos com dupla. Como eu tenho 2 átomos de bromo, um bromo vai para o primeiro carbono, outro bromo vai para o segundo carbono para formar o quê? Aí vai ter um CH2, CH, CH3. E o que eu coloco nesses 2 carbonos? Vou colocar o bromo no primeiro,
vou colocar um bromo no segundo, aí você olha no conjunto de alternativas, vai ter um 2 de bromopropano, ou vai ter o desenho dessa estrutura. Uma dessas duas cobranças você vai ter. Então, isso é questão de primeira fase, questão objetiva, assim que você vai entender. Professor, o CH3 apresenta o carbono mais eletronegativo. Tá, tudo bem. Mas aqui, alguma dupla ou tripla ligação, eu posso colocar alguma coisa nesse carbono? Não. Se eu quebrar essa ligação, eu vou ter dois fragmentos de carbono. O alvo do ataque são os elementos que têm dupla ou tripla. Caso tenha outros átomos, eles não são atacados, eles são meros espectadores. Professor, mas esse aqui é o mais eletronegativo, tudo bem, mas se você colocar mais um bromo, o meu carbono fica com 5 ligações, ele fica instável, aí não vai acontecer esse sistema. Lembrando que o carbono sempre é tetravalente, então esse carbono aqui é só um mero espectador, eu poderia ter 2 carbonos de dupla e poderia ter mais 1 milhão de carbonos para cá, esse 1 milhão de carbonos não seria atacado. O alvo é os átomos que têm a dupla ou tripla ligação. Agora vamos para o mecanismo. O que você tem nesse mecanismo? Então, novamente, prestando atenção nesse mecanismo aqui. Eu tenho o Br2, a mesma reação que eu acabei de fazer, a mesma, só que agora por um mecanismo. O Br2, eu quebro, eu vou ter um bromo com carga positiva e um bromo com carga negativa. Vocês estão vendo bem ali, ó, bromo positivo, bromo negativo. Só que esse bromo com carga positiva, ele é chamado de eletrófilo, novamente a mensagem subliminar aparecendo, eletrófilo, trófilo positivo, e esse bromo com carga negativa é o nucleófilo, entendendo um pouquinho mais. O bromo está na mesma família do cloro, família 7A, tem 7 elétrons na última camada, só que esse bromo aqui, ó, ele ganhou um elétron, está com 8, opa, esse bromo, o nucleófilo, ele está estável, ele não quer mais reagir. Em compensação, o bromo tinha 7, já estava instável por natureza, e perde mais um, fica mais instável ainda. O eletrófilo, ele é instável. Se você quiser anotar um mecanismo que ele é instável, puxa um ganchinho para ir para cá e escrevam. Passa a caneta marca-texto em cima dizendo que ele é o instável. Pois bem, esse eletrófilo, por ser instável, ele vai atacar quem? A cadeia carbônica. Então, a próxima etapa, o eletrófilo, o bromo de carga positiva, vai reagir com o composto orgânico. Qual que é o alvo do ataque da reação? A dupla ou a tripla ligação, a ligação π. Só que essa ligação π, ela tem 2 elétrons. A ligação π tem 2 elétrons. E aí esse par de elétrons, ele é compartilhado com esse bromo. Esse bromo vai entrar na cadeia carbônica. E aí vem a pergunta da parte anterior. Como eu tenho 2 carbonos diferentes, eu tenho o carbono da ponta esquerda, que é o primário, e tenho o carbono secundário, que é o central, qual desses 2 carbonos é o mais eletronegativo? Qual desses carbonos recebe o eletrófilo por primeiro? Aquele que for o mais eletronegativo. Então, o bromo, ele vai lá para a ponta esquerda, aquele carbono que era -2, e o outro carbono fica com a carga positiva. Alguém me pergunta assim, professor, isso aqui agora é um eletrófilo? Sim. Essa carga positiva presa na estrutura, qualquer estrutura de carga positiva vai ser chamado de eletrófilo. Um outro detalhe, fazendo uma menção na sua pergunta. Algumas vezes, alguns vestibulares falam em carbocátion. Carbocátion. O que é um carbocátion? É um carbono com carga positiva, mas todas as estruturas positivas na química orgânica são chamados de eletrófilos. Então, agora, o meu eletrófilo é essa estrutura inteira. O carbono secundário que tem a carga positiva passa a ser um eletrófilo. Agora, esse eletrófilo não pode ficar dessa forma, porque ele é instável. E como é que eu anulo uma carga positiva? Com alguém de carga negativa. E como eu tenho um Br com carga menos, a carga positiva atrai aquele bromo de carga negativa e forma o mesmo composto gerado no exercício anterior, o 1,2 de bromo etano, que é o produto da nossa reação. Professor, numa prova, qual dos 2 mecanismos eu vou utilizar? O primeiro, lógico, que é mais rápido, mais prático, pega a dupla ligação, um bromo em cada carbono, 1,2 de bromo etano. Marca a alternativa, corre para outra, que essa você já acertou. Aqui, numa segunda fase, numa prova discursiva, eu posso trazer um mecanismo, ou pode aparecer até um mecanismo numa reação, e você vai ter que identificar quem que é o eletrófilo, quem que é o nucleófilo nesse sistema. Perguntas? Tem.
Gabriel, mas isso é outro processo. Aqui você está falando em hidrogenação, em halogenação. Não estou falando em oxidação ainda. A oxidação são outros momentos que você vai ver lá no finalzinho. Só que a oxidação, ela quebra a cadeia carbônica. É outro processo, é um outro mecanismo que você vai estudar em breve. Se tivesse mais de uma dupla dentro do composto, próximas aulas. A aula de hoje é hidrogenação, halogenação de alcenos. Na próxima apostila, você deve ter a próxima apostila aí, já dentro do mesmo material. Você vai ver que vai ter tripla, duas duplas, três duplas ligações, cadeia fechada com dupla, tem vários processos. Então, o alvo é a dupla ou a tripla ligação. Professor, e se tiver mais de uma dupla? Quebra essa outra dupla, quebra essa outra tripla, sem problema qualquer. Você vai quebrando todas as ligações até que o composto fica saturado. O grande objetivo dessas reações de adição é transformar um composto insaturado num composto saturado. Essa é a grande ideia que você tem. Formam mais de dois compostos diferentes? Não. Nas reações de adição, já perguntaram isso, a adição, dois ou mais compostos se juntam, formando uma única substância final. Isso é uma reação de adição. As reações de adição só formam uma substância final, que é esse produto final aqui. Professor, sendo o C2 e o bromo 1, de onde que vem o outro menos 1 para estabilizar? Aqui em cima, ó. O Br2, ele forma Br positivo e Br negativo. Dois átomos de bromo formam um bromo positivo e um bromo negativo. Esse bromo positivo entra na primeira adição eletrofílica, formando esse intermediário, que tem carga positiva. E essa carga positiva vai ser neutralizada por essa carga negativa aqui de cima. Se você analisar pela lei de Hess, ó, tem o mecanismo. Esse bromo positivo corta com esse bromo positivo, e esse bromo negativo corta com o bromo negativo. Então, a carga positiva e negativa vem da quebra da substância que vai ser adicionada. Então, é aí que forma o nosso sistema. Boa pergunta essa aí. O produto sempre vai ser um dialeto vicinal? Sim. Todas as reações de halogenação, em que eu tiver dupla ou tripla ligação, vai formar um dialeto. Se tiver uma dupla, é um dialeto. Se tivesse uma tripla ligação, eu teria um tetraleto. São 4 halogênios que vão ser colocados. Mas isso também é outro assunto para uma outra aula. Na próxima aula de Química Orgânica, você vai ter tripla ligação, vai ter duas duplas ligações, vai ter 3 duplas. Como é que vai funcionar essas adições? Dessa maneira. Mas a pergunta que a mim fez ali, ó. O produto sempre vai ser um dialeto vicinal, desde que eu tenha um alceno. Todos os alcenos, quando reagem com halogenação, vão formar um dialeto, e vicinal, um vizinho ao outro. Assim vai funcionar esse sistema. E daí é só pensar na ligação dupla e deixar a eletronegatividade de fora. Perfeito. Nesse caso, sim. Nesse caso, sim, Gabriel. Agora, no próximo caso, as coisas vão começar a mudar de foco. Então, aqui eu tenho 2 átomos iguais. O que nós vamos ter agora? A adição de um HX. Agora, os átomos não vão ser mais iguais. Agora, a eletronegatividade não pode ficar mais de fora. Não pode. E antes de eu começar, já aproveitando a eletronegatividade, eu gostaria que vocês anotassem mais uma vez, deixa eu só colocar na tela branca aqui, ó. Quais são os 10 elementos mais eletronegativos da tabela periódica? Quais são os 10 elementos mais eletronegativos? Se alguém quiser colocar ali no chat para alguém anotar depois, ou ter como referência, mas os 10 elementos são flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Primeiro, mas por bem no canto. Então, vejam bem. Quais são os 10 elementos mais eletronegativos da tabela periódica, começando em ordem decrescente? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio. Professor, eu tenho que saber isso? Já deveria, há muito e muito tempo atrás, quando o Jamal falou em propriedades periódicas e eletronegatividade, falou em ligação iônica, ligação covalente, forças intermoleculares, eu preciso dessa escala na ponta do lápis, na ponta da caneta, até o dia da prova. Professor, e aquela frase? É uma frase ridícula, inclusive tem várias outras frases, mas é uma sugestão. Fui ontem no Clube Brasil, só comi pão com hambúrguer. Tem alguns que falam assim, pão hebraico, mas qualquer coisa que me inventa. Mas qualquer frase que você lembre dos 10 elementos mais eletronegativos,
eu preciso que você grave esses materiais. Então, flúor, mais do que o oxigênio, mais que o nitrogênio, cloro, bromio, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. A ordem decrescente de eletronegatividade. Ali, o nosso amigo Eduardo já colocou a ordem. Se você não conseguir anotar, aí vai ficar isso também registrado para depois. Aí os nossos 10 elementos. Agora, vamos continuar. Então, o probleminha começa agora. A adição de HX. Agora, os meus dois átomos não são iguais. Os meus dois átomos que vão ser adicionados não são iguais. E aí entra a eletronegatividade. Entre hidrogênio e cloro, quem que é o mais eletronegativo? Entre hidrogênio e cloro, ou só fala fila mesmo, tá, tudo bem. Inventem alguma coisa para não perder essa ordem. Entre hidrogênio e cloro, quem que é o mais eletronegativo? É o cloro. Portanto, o hidrogênio, ele é o mais eletropositivo. Todas as reações de adição e substituição de cadeias aromáticas são via eletrofílica. Esse é o hidrogênio que vai entrar primeiro na cadeia carbônica. E aí vem o desafio da aula de hoje. Como eu falei, metade da matéria você já sabia. Numa reação de adição, alguma coisa vai ser adicionada. O que eu vou adicionar? Pela dupla ou tripla ligação? Tem que já conhece. Agora, quando eu tinha átomos iguais, 2 hidrogênios, 2 cloros, 2 bromos, era fácil, beleza. Agora, os meus átomos são diferentes. Eu tenho o H e tenho o cloro. Mas como o cloro é mais eletronegativo, o hidrogênio é mais eletropositivo. Então, esse hidrogênio, ele é o meu eletrófilo. Esse hidrogênio aqui, ele é instável. Por onde e para onde que vai o hidrogênio? Então, a primeira escolha é sempre do eletrófilo. Para onde que o hidrogênio vai? Para o alvo. Quais são os dois átomos que apresentam a dupla ligação? O carbono da esquerda e o carbono da direita. Professor? Mas esses dois carbonos são iguais. Sim, os dois carbonos são iguais. Carbono primário e carbono primário. Então, a pergunta agora ficou fácil. Para onde que vai o hidrogênio? Professor, tanto faz, sim. Então, esse hidrogênio vai para o CH2 e esse cloro vai para o outro CH2 para formar o que como produto final? CH2 com mais o hidrogênio vira CH3, CH2 e um cloro. Pronto, resolvido. Opa, esse cloro ficou feio aqui. Só apagar ele aqui. Esse cloro, a caneta está aqui, ele vai ficar. Opa, volta a caneta, está aqui, ó. Vai formar um Cl. Opa, ficou um pouco melhor. Resposta do nosso exercício. Eu quero saber qual é a função e qual é a nomenclatura, ou uma das nomenclaturas aqui, como só tem um aleto no instrumento. Bom, já falei a função. A função é aleto, já adiantei a resposta. E como só tem um aleto, eu posso dar duas nomenclaturas para esse material. Duas nomenclaturas para esse material. Qual ou quais ficariam as nomenclaturas? Cloroetano. Cloroetano. Gabriel, você colocou a numeração ali, não pode colocar, porque esse cloro ou está nesse carbono ou no outro. Mas se você colocar no primeiro ou no segundo, ambos vão ser o carbono número 1. Então, não há necessidade de você numerar. Então, fica cloroetano ou cloreto de etila. Cloroetano ou cloreto de etila. Os dois nomes que você vai encontrar. Ah, professora, moleza. Espera um pouquinho agora. O que vai acontecer aqui no nosso mecanismo? Só para vocês compreenderem a ideia. Vou só voltar aqui para você lembrar da reação. Eu tenho dois átomos de carbono, só que esses dois carbonos são exatamente iguais. Não mudem absolutamente nada. Aí eu tenho HCl. HCl. Só que no HCl, o H tem carga positiva, é o eletrófilo, e o Cl tem carga negativa, é o nucleófilo. Como é que funciona esse nosso sistema? O mecanismo. Olha só. Tenho a dupla e tenho o eletrófilo, que é o H de carga positiva. Então, aquele par de elétrons da ligação π é doado para o hidrogênio entra no composto orgânico e o carbono fica com carga positiva. O mecanismo é sempre igual. Como é que eu vou neutralizar essa carga positiva? Com o cloro, que tem carga negativa. Então, positivo com negativo, atração, e vai formar aquele cloreto de etila ou cloroetano. É o mecanismo que você tem, de forma um pouco mais simplificada. Lá eu colocava tudo em etapas, eu coloco numa única etapa. Então, olha só, lento, passo 1. A dupla ligação, a ligação π do par de elétrons para o eletrófilo, para o carbono ficar com carga positiva. Só que essa carga positiva é neutralizada pelo nucleófilo de carga negativa e os dois átomos são adicionados à dupla ligação. O problema é que
Ali no exemplo anterior, só voltar mais uma vez, no exemplo anterior, os dois carbonos eram iguais, os dois carbonos eram idênticos. E se os carbonos fossem ou forem diferentes, como é que vai funcionar esse esquema? E aí vem o desafio maior para a nossa reação. Aqui, ó. CH2, CH, CH3 mais HBr. E agora, o que vai acontecer nesse sistema? Deixa eu ver se tem as cargas aqui. Então, vejam bem. O que nós vamos ter nessa reação? Então, o mecanismo, adição de HX. O que é o HX? HBr, HCl, HI, HCN, ácido sulfúrico, ácido nítrico, H2O. São várias as reações em que você vai ter o HX, a adição aqui do hidreto, mas pode ser H2O, H2SO4, HNO3, várias moléculas que você pode adicionar. Então, para e volta para a nossa matéria. Olha só, não pode reclamar na aula de hoje que é muita coisa para vocês decorarem. Cronometrem. Numa reação de adição, alguma coisa vai ser adicionada. Qual que é o alvo? A dupla ou a tripla ligação? Quem são os elementos que têm a dupla? Esse CH2 e esse CH. São os dois átomos que apresentam a dupla ligação. Porém, agora as coisas começam a mudar de rumo. Eu tenho um H e tenho um BR. Entre H e BR, quem que é o mais eletronegativo? É o bromo, portanto, o hidrogênio ele é mais eletropositivo. Isso é uma coisa que você vai ter que saber agora. Como eu tenho uma adição entre o eletrófilo e o nucleófilo, qual é o primeiro desses íons que ataca ou é atacado pela cadeia carbônica? Sempre, 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 sempre é o eletrófilo. Então, é o H que ele vai interagir com a matéria orgânica. Só que para onde que vai o H? O H vai para o carbono CH2 ou vai para o carbono CH? Aí vai ficar essa a nossa terceira grande parte do nosso sistema. Esse hidrogênio, ele prefere ir para o CH2 ou para o CH, ou tanto faz? Vamos ver se vocês vão começar a pegar a lógica. Responde aí. Coloca assim, CH2, CH ou tanto faz. Tentar responder para ver como é que vocês estão compreendendo a ideia. O hidrogênio, ele tem carga positiva, e essa carga positiva vai interagir com a matéria orgânica. Procura responder aí, para onde que vai esse H? Ele vai para o CH2, perfeito. Por quê? Eu gosto de estragar a teoria de vocês. Por quê? Ah, porque é uma regra. Tudo bem, mas por que existe essa regra? Então, agora vocês vão compreender ciência, vão compreender um pouco a química, não por decoreba, mas sim por interpretação. Então, o que eu vou trazer? Eu vou trazer a mesma reação, o propano reagindo com HBr. O que você tem? Esse carbono da ponta esquerda, ele tem uma carga menos 2, o hidrogênio é mais 1, vezes 2 dá mais 2, para a carga do carbono menos 2. Vocês já viram o NOx lá. E esse outro carbono, ele tem uma carga menos 1. Esse carbono tem uma carga menos 1. E esse hidrogênio tem carga positiva. E esse bromo tem carga negativa. Agora fica mais fácil vocês compreenderem. Pergunta aí? Perfeito, eletronegatividade. Aí entra o Markovnikov, mas vocês vão ver como é que se escreve o Markovnikov. Como esse hidrogênio tem carga positiva, e ele que é o eletrófilo, qual desses carbonos recebe melhor a carga positiva? Qual desses carbonos é o mais eletronegativo, que atrai com mais eficiência a carga positiva? Volta e analisa. Esse aqui tem carga menos 2 e esse tem carga menos 1. Professor, mas é só uma diferença de uma carga menos, só que esse carbono primário ele é 4 vezes mais atraente do que o carbono secundário. Você vai até lembrar na substituição, por que o carbono primário não quer soltar o seu hidrogênio? Porque o carbono ele é mais eletronegativo. E aqui, como ele quer atrair esses hidrogênios com mais facilidade, o hidrogênio ele vai lá para aquele carbono CH2 e o bromo, sem muita opção, vai para o CH. Pronto, mas esse carbono tem carga negativa, aí é que entra o mecanismo para vocês compreenderem. Mas o que me interessa agora são as provas objetivas, é levar você para a segunda fase, é levar você para a universidade. O que acontece na prova? Vou voltar só um pouquinho aqui, ó. Cadê? Deixa eu apagar aqui. Apaga tudo. Então, vejam bem. Na prova, o que você vai fazer? Na prova, você vai fazer o seguinte, você vai colocar o hidrogênio de carga positiva e o bromo tem carga negativa. Eu vou colocar. Esse hidrogênio vai lá para o CH2 e esse bromo, sem muita opção, vai para esse CH. Qual é o nome, qual é a fórmula, qual é o produto gerado nessa reação? CH2 com mais um H vai virar o quê? Vai virar um CH.
H3. Aí o CH no centro permanece, o CH3 na ponta direita é só um espectador, e nesse carbono central você vai colocar o bromo. Pronto. Forma esse composto com o produto final. Qual seria... Marcamos o microfone, tá, vamos lá. Então, o que acontece? Marcos com Covid, tá, tudo bem. De qualquer maneira, vamos contar para cá. CH2 com mais um H, CH3, CH com o bromo, CHBr, e esse CH3 da ponta direita é só um observador, é aquele que está observando a reação acontecer. Qual é a função orgânica produzida no sistema? Hálito. Qual é o nome? Tem dois nomes que você poderia colocar para esse sistema. Primeira nomenclatura: 2-bromopropano. 2-bromopropano ou brometo de isopropila. Qualquer um dos dois nomes você poderia encontrar aí nas suas alternativas. Vocês vão ver isso já já. Na hora que vocês forem fazer os exercícios, a maioria dos exercícios faz esse processo. O propeno reage com HBr produzindo o composto X. A nomenclatura do composto X você vai ver no conjunto de alternativas do material. Toda vez que eu tiver BR, cloro, vai formar aleto. Aleto de propil, etil, metil, alguma coisa do gênero. É assim que você vai mexer com esse material. Ah, professor, mas vai dar muito trabalho a partir de agora, sempre eu vou colocar um H naquele carbono que é mais eletronegativo. Para isso, tem um cara que resolveu... Aliás, antes disso, só para vocês entenderem o mecanismo, vamos colocar o número de indivíduo aqui, ó. HBr. O H fica com carga positiva, BR fica com carga negativa. Aí tem problemas. Aí eu tenho o eletrófilo e tenho o nucleófilo. Lembrando a mensagem subliminar que o eletrófilo sempre tem carga positiva. O eletrófilo é o instável e o Br menos o nucleófilo é o estável. O que vai acontecer? Segunda etapa. Temos o propeno reagindo com o eletrófilo, e aí que entra a eletronegatividade do sistema. Deu uma travada aí, voltou. Então, o que acontece? O alvo está aqui, é a dupla ligação. Como essa dupla ligação tem 2 elétrons da ligação π, o par de elétrons da ligação π é doado para o H. Esse H+, não tem nenhum elétron, está com 0. Recebe o par de elétrons, ele fica estável. Só que onde que entra o hidrogênio? Em qual dos carbonos esse hidrogênio vai entrar preferencialmente? Naquele que é mais eletronegativo. E qual é o mais eletronegativo? O CH2. Aí o hidrogênio entra no CH2, forma o CH2H, e o outro carbono da dupla fica com a carga positiva. Ah, professor, mas agora isso aqui é um eletrófilo. Como é que eu neutralizo esse eletrófilo? Com alguém de carga negativa, última etapa. O meu eletrófilo vai reagir com o nucleófilo para formar o composto final, que era aquele que eu dei como resposta. 2-bromopropano ou brometo de isopropilo. A pessoa vai dar muito trabalho. Tudo igual. Nessa aula vocês vão perceber que todos os mecanismos são iguais. Vai formar um eletrófilo e um nucleófilo. Esse eletrófilo reage com o composto orgânico. Porém, quando eu estiver trabalhando com carbonos diferentes, esse eletrófilo prefere o carbono mais eletronegativo. Esse hidrogênio prefere o eletrófilo, prefere o carbono mais eletronegativo. Aí o carbono fica com carga positiva, o nucleófilo entra no carbono com carga positiva, e todos viveram felizes para sempre. Fim. É assim que funciona o mecanismo de uma reação. Porém, para evitar de toda hora estar falando em mecanismo, senão uma reação fica demora, e para facilitar um pouco a sua vida, existe uma regra, em que a pior parte da regra é escrever o nome da regra. É a chamada regra de Markovnikov. Markovnikov. É difícil pronunciar. Ah, professor, mas eles vão colocar isso na prova, tem que saber o nome do indivíduo? Não precisa saber o nome do indivíduo. Inclusive, eles colocam o nome Markovnikov para tentar te assustar. A pessoa, a questão começa assim. Numa reação de adição, seguindo a regra de Markov, não sei o nome do indivíduo, deve ser uma questão difícil. Chuta, unidunité, salame-mingueu, escolhendo você letra D de Deus, E de Espírito Santo, B de bênção para me ajudar. Não, esqueça. A regra de Markovnikov ajuda você a fazer essas reações. Por que diz a regra de Markovnikov? A regra de Markovnikov fala que o hidrogênio, sempre que eu tiver uma reação com hidrogênio e mais alguém diferente, não importa que seja o H e mais alguém, esse hidrogênio ele prefere o carbono mais hidrogenado. Essa é a regra de Markovnikov, fácil de lembrar. Numa reação de adição, o hidrogênio ele prefere o carbono mais hidrogenado.
É o carbono que tem mais hidrogênios. Como esse carbono tem mais hidrogênios, ele vai ter um NOx menor, portanto, ele vai ser o mais eletronegativo, atrai com mais facilidade a carga positiva do eletrófilo, e daí ele vive infeliz para sempre. Assim funciona a regra de Markov-Nikov. Então, a ideia do Markov-Nikov é a seguinte: numa reação de adição, o hidrogênio, ele prefere o carbono mais hidrogenado. Essa é a regra de Markov-Nikov. Simples. Tá lá. O que tem ritmo, calma, que vamos chegar lá. A maneira técnica, o eletrófilo, carga positiva, carga negativa. Eletrófilo, carga positiva, se adiciona ao carbono sp2 de modo a formar o carbocátio mais estável como intermediário. Troca isso por outras palavras. Por que o eletrófilo prefere o carbono mais hidrogenado? Porque esse carbono mais hidrogenado é o carbono mais eletronegativo. É a explicação científica da regra de Markov-Nikov. O duro é escrever o nome do indivíduo, mas na hora que você lembra do nome do indivíduo, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Ponto final. Porém, toda boa regra tem a sua exceção. Qual é a exceção à regra de Markov-Nikov? Uma única exceção. HBr. Só, por enquanto, HBr. HBr na presença do peróxido. Se não tiver essa palavra peróxido escrita em cima ou embaixo daquela seta que divide reagente e produto, o H do HBr vai para o carbono mais hidrogenado, regra de Markov-Nikov, como se nada tivesse acontecendo. Então, cuidado, quando aparecer a palavra peróxido. Quando aparecer a palavra peróxido, regra anti-Markov-Nikov. Peraí, professor, como assim anti-Markov-Nikov? Veja bem que lógica. Na regra normal, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Se é uma exceção, para onde que vai o hidrogênio? Para o menos hidrogenado. Professor, eu tenho que anotar isso? Eu acredito que não precisa. Você entendeu a regra? Quando eu tiver uma reação de adição com H e alguma coisa, esse H vai para o carbono mais hidrogenado, a não ser quando tem peróxido. E quando aparecer o peróxido, regra inversa. O hidrogênio vai para o carbono menos hidrogenado. E nessa última frase, eu termino a parte teórica da aula de hoje. Eu vou dar exemplo já já. Primeiro, só para revisar. Numa reação de adição, alguma coisa vai ser adicionada. Tem sem problemas. Qual que é o alvo do ataque de uma reação de adição? É a dupla ou a tripla ligação com a quebra da ligação pi. Caso você tenha hidrogênio e mais alguma outra coisa, não importa o que seja essa alguma coisa, pode ser um cloro, um bromo, um iodo, um CN, pode ser uma hidroxila, pode ser qualquer coisa. Esse hidrogênio prefere qual carbono? Segundo a regra de Markov-Nikov, o hidrogênio prefere o carbono mais hidrogenado. A não ser, quarta e última frase, quando tem o peróxido. Quando tiver o peróxido, o H prefere o carbono menos hidrogenado, chamada regra anti-Markov-Nikov. Se o Markov-Nikov já é difícil, anti-Markov-Nikov para escrever é quase impossível. De qualquer maneira, então, é as 4 frases da aula de hoje. Eu ver se vocês compreenderam a matéria aqui. Então, vamos fazer uma outra reação, para ver se vocês compreenderam agora a ideia essencial desse sistema. Eu tenho propeno reagindo com HCl. Primeiro, é uma reação de adição. Professor, como é que você sabe que é uma reação de adição? O que eu tenho no composto orgânico que chamou a minha atenção? Dupla. Qual que é o alvo do ataque da dupla ligação? Os 2 átomos de carbono. Porém, como eu tenho hidrogênio, esse hidrogênio tem carga positiva e esse cloro tem carga negativa. Sempre as reações de adição são via eletrofílica, nucleofílica. Aqui eu não vou fazer mais mecanismo, para ver só quanto tempo você leva para dar a resposta. Já vi que tem dupla, já sei que tem uma reação de adição. Só que o hidrogênio é o eletrófilo. Qual desses 2 carbonos o hidrogênio vai ter preferência? Ele prefere o CH2 ou prefere o CH? Opa, regra de Markov-Nikov. O hidrogênio, ele vai para o carbono mais hidrogenado, o cloro sem muita opção, vai para o outro carbono para formar o que como produto final? Aí você vai ter lá, H mais 1 vai formar o CH3 que já está ali, aí vai formar um CH, e aqui na ponta o CH3. O que eu coloco naquele carbono central? O átomo de cloro, até para aproveitar. Professor, mas eu coloquei o cloro para cima. Não faz diferença se colocar o cloro para baixo, para cima, para esquerda, para direita, só para colocar entre os carbonos, que o cloro só faz uma ligação, formando o 2-cloro-propano ou cloreto de isopropilo.
É essa a resposta que você vai ter no produto final. Captaram a mensagem? Quero ver se vocês realmente entenderam a lógica. Então, aqui tem as cargas, tá, mas aqui não precisa mais se preocupar nisso aí. Vamos pensar aqui, ó. Mudar um pouquinho a nossa estrutura. Eu tenho o metilpropeno. O professor vai mudar a estrutura, não importa qual é o composto que você vai encontrar. Todos eles seguem a mesma linha de raciocínio. Qual que é o alvo do ataque da minha reação de adição? São os dois átomos que apresentam a dupla ligação, nesse caso, os dois carbonos. Como o hidrogênio tem carga positiva e esse cloro tem carga negativa, é o hidrogênio que vai ter a preferência. Para onde que o hidrogênio vai? O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado, enquanto que esse cloro vai para o carbono menos hidrogenado. Professor, mas esses dois carbonos aqui, eles são mais hidrogenados, eles têm 3 hidrogênios cada qual. Opa, mas esses carbonos, eles têm dupla ligação? Não esqueça a frase inicial. O alvo do ataque de uma reação de adição é a quebra da ligação pi. Esse carbono não tem ligação pi, o outro carbono não tem ligação pi, eles são meros espectadores da reação. Então, o que, que vai formar nesse sisteminha? Então, vai formar um CH3 ali na ponta, que não mexeu. Eu vou ter um CH3 aqui para baixo. Opa, deixa eu colocar um pouco mais para cima aqui, peraí. Então, vai formar o seguinte, ó, o H vem para esse CH2 e aquele cloro vai lá para o C, para formar o quê? Vou colocar mais um meio aqui, ó. CH3. Aí para baixo, o CH3 não foi afetado. Para cima, vou colocar o átomo de cloro. E aqui para a ponta, o outro CH3. Pronto. Está resolvido o nosso composto. Então, qual seria a forma do meu composto final? Ficaria 2 cloro, 2 metilpropano. 2 cloro, 2 metilpropano. Essa é a nomenclatura do produto formado na reação. Vou desafiar você mais um pouquinho. E se tivesse uma cadeia fechada? E agora é a cadeia fechada, tá? Não faz diferença nenhuma. Lembrando que ali, ó, aqui tem um carbono. Então, qual que é o alvo do ataque da minha reação de adição? O alvo é a ligação π. Quais são os elementos que têm a ligação π? O carbono e o outro carbono. Mas como eu tenho HCl, para onde que vai o H? O H, ele vai para o carbono mais hidrogenado, e o cloro vai para o carbono menos hidrogenado para formar o quê? Então, você vai formar a casinha ali, desenha mais ou menos a casinha, para cá, e para cá, tá aí dentro da casinha. Aí aqui vai formar um CH3, e naquele carbono entra o átomo de cloro. Pronto, resolvido o nosso sistema. Essa é uma reação de adição. O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado, o cloro, sem muita opção, vai para o outro carbono, formando esse material. Agora, quero ver se vocês realmente lembram química orgânica. Alguém arrisca o nome desse composto aqui. Doutor, pode voltar no slide anterior? Vou só terminar esse aqui, depois eu volto. Então, vejam bem. O que eu tenho aqui? Eu tenho cloro, tenho metil e tenho uma cadeia fechada. Alguém arriscaria o nome desse composto? Alguém arriscaria o nome desse composto? Só faltou a numeração aí, ó. Ok. Então, aqui, como esses aqui podem trocar de posição na cadeia, eu teria um cloro, um metil, ciclopropano. Então, só não esqueçam das numerações, que isso é impossível. Tecido metil. Mas tudo bem, como eu falei, arrisquem. Prefiro um milhão de vezes vocês participando, mas para vocês entenderem a lógica. Um cloro, um metil, ciclopropano. Essa é a nomenclatura desse material. Ah, professor, mas é uma reação difícil. Todas as reações são iguais, não importa o que você tem. O que pode, muitas vezes, é no campo visual. Nossa, mas tem uma cadeia fechada, mudou o nosso sistema, não mudou nada. Todo o nosso sistema envolve esse material. Todos esses nossos sistemas envolvem esse material. Só voltar ali, ó, para quem pediu ali, ó, exemplo anterior. Era esse aqui, né? Esse aqui. Então, nessa reação anterior, eu tinha o alvo, que são os dois carbonos de dupla, o hidrogênio foi para o carbono mais hidrogenado, o cloro foi para o carbono menos hidrogenado, formando esse composto aqui, ó. CH3, C, CH3, CH3 e o cloro entrando no carbono central. É esse o sistema. Agora, por que não 2 cloro? Porque está preso no mesmo carbono. Vou voltar ali, peraí, quer ver? Vou voltar esse aqui. O cloro, eles estão presos no mesmo carbono. Ó, o carbono está aqui, ó. Um cloro, um metil, ciclo, aí você tem esse sistema aqui, ó. O cloro foi para esse carbono, opa, e o CH3 veio para cá. Então, o cloro foi para esse carbono aqui e o CH3 veio para cá. Como a cadeia fechada é a cadeia principal,
metil e cloro preso no mesmo carbono. Então, um cloro, um metil ciclopentano. É o nome do nosso material. Cadeia principal é o ciclo, perfeito. Carbono, isso aí, perfeito. Começa no ciclo. Perfeito. Bom, vocês vão se entendendo aí. Contagem 1, 2, 3, começa naquele que tem prioridade. É isso aí mesmo. Então, a prioridade é esse carbono aqui. Como os dois estão presos no mesmo, é o carbono 1. Ah, mas esse aqui não é o carbono 1? Não. O carbono 1 é onde que tem alguma coisa para você iniciar a nossa nomenclatura. Perfeito. Obrigado por nos resolvendo, me ajudando aí. Agora, só um cuidado. A regra anti-Markovnikov. Como assim anti-Markovnikov? A reação que eu vou trazer é a seguinte. O propeno reagindo com HBr. Primeiro, se não tivesse, vou tampar aqui, ó, se não tivesse essa palavra peróxido aqui, para onde que vai o H? O H vai para o carbono mais hidrogenado. Mas como tem a palavra peróxido, a palavra peróxido, como é que está meu horário? Estou quase no horário. A palavra peróxido indica a regra anti-Markovnikov. Então, se não tivesse o peróxido, o hidrogênio ele iria para o carbono mais hidrogenado. Mas como tem peróxido, significa que esse H ele vai para o CH2 e esse bromo vai para o carbono mais hidrogenado. Então, cuidado, cuidado, quando aparece a palavra peróxido. A palavra peróxido é um probleminha. Então, o que é a regra anti-Markovnikov? Se a regra normal fala que o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado, se há uma exceção, o hidrogênio vai para o carbono menos hidrogenado. Essa aqui é a regra. Professor, até o senhor errou o nome agora do slide. Tá tudo bem, de qualquer maneira, vamos lá. Então, a regra anti-Markovnikov, o H vai para o carbono menos hidrogenado e o bromo vai para o carbono mais hidrogenado. O que, que você vai encontrar como resposta final? Vai ter um CH3, aí vai formar CH2, e lá no carbono da ponta, o CH2 mais o Br. Ponto. Resolve o nosso sistema. A ideia essencial desse material é o CH3, CH2, CH2Br. Quando aparece o peróxido, quando tiver um peróxido, o peróxido ocorre a regra anti-Markovnikov. Significa que o H vai para o carbono menos hidrogenado. Ponto. Aí fecha todo o nosso sistema. E agora que vocês já entenderam toda essa matéria, vamos colocar uma outra reação, a hidratação. Hidratação tem a ver com água. Então, a água não é H2O. A água é HOH. A molécula de água, ou seja, o H2O, é, na realidade, o H e o OH. E por que eu fiz essa representação da água? Para ficar mais fácil vocês compreenderem que na água o hidrogênio tem carga positiva e a hidroxila tem carga negativa. Vai funcionar no mesmo sistema que você já aprendeu. Tá. A ideia do hidrogênio e da hidroxila. Como é o hidrogênio que ficou nesse sistema, para onde que o hidrogênio vai? Peraí, professor. É uma reação de adição, o alvo é a dupla. Quais são os elementos que tem a dupla? O CH2 e o CH2. Como os dois carbonos são iguais, não importa se eu vou jogar o hidrogênio para o primeiro ou para o segundo. Aí vai formar o quê? Vai formar o CH3, CH2, OH, ponto. Resolve o nosso sistema. Porém, a pergunta-chave que eu tenho: qual é o nome desse composto aqui? Qual vai ser o nome dessa cadeia aqui? Eu tenho um álcool, repare que eu tenho uma hidroxila presa no carbono, eu tenho um álcool. Etanol ou álcool etílico. Um dos dois você vai encontrar como nomenclatura fácil. Como você já pegou a lógica, o esquema do nosso sistema, o hidrogênio, ele é o eletrófilo, ele vai simplesmente entrar no carbono mais hidrogenado. Professor, mas os dois carbonos têm a mesma quantidade de hidrogênios, então os dois carbonos são iguais. O hidrogênio poderia ir no primeiro ou no segundo, sem problema qualquer. Eu quero ver se vocês realmente entenderam a lógica da aula de hoje. Nessa reação, eu consigo resumir toda a matéria da aula de hoje. Toda a matéria da aula de hoje. Primeiro, como é que eu sei que essa é uma reação de adição? Qual que é o meu grande alvo? Qual é o meu grande objetivo? O que chama a minha atenção? O que chama a atenção é essa dupla ligação. Então, eu tenho uma dupla ligação, eu tenho dois alvos, um carbono CH2 e um carbono CH. Então, eu tenho uma reação de adição. Bom, depois eu terminar aqui, eu volto, senão eu perco minha linha de raciocínio aqui para cá. Então, já não sei, espera um pouquinho. Então, eu tenho um CH2 e tenho um CH. Eu vou facilitar para resumir nosso sistema. Só que agora eu vou adicionar o quê? Eu vou adicionar a água.
A água tem dois grupamentos diferentes. Tem o hidrogênio de carga positiva e tem uma hidroxila de carga negativa. São dois grupamentos diferentes. Mas como o H tem carga positiva, esse H ele vai preferir ir para qual carbono? Para o CH2 da ponta esquerda ou para o CH no carbono central? Qual dos dois carbonos é o prioritário para receber o eletrófilo? Aquele que é mais eletronegativo. Entra em cena a regra de Markovnikov. O hidrogênio, ele prefere o carbono mais hidrogenado, enquanto que a outra estrutura vai entrar no outro carbono. Então, nessa estrutura, eu consigo resumir toda a nossa matéria de reações de adição. Qual que é o alvo? A dupla ou a tripla ligação. A rebenta dupla, o alvo são dois átomos. Se tiver hidrogênio com mais alguém, o hidrogênio sempre vai preferir o carbono, sempre não, prefere o carbono mais hidrogenado, a não ser que tenha o peróxido. Se tiver o peróxido, e aqui não tem peróxido, significa que o H vai para o carbono mais hidrogenado, regra de Markovnikov, produzindo o quê? Lá na ponta, CH3, CH, CH3, e onde que entra a hidroxila, vou colocar ela exprimida aqui embaixo, ó. O OH aqui para baixo. Dá para ver direito ali na tela? Tá. Então, vejam bem. CH3, CH, CH3 e OH. Que função orgânica é produzida nessa reação? Um álcool. Qual é o nome desse álcool? A gente já adiantou. Propan-2-ol ou 2-propanol. Ou álcool isopropílico. Qualquer um desses três nomes estaria correto. Propan-2-ol, 2-propanol ou álcool isopropílico. Então, vocês compreenderam a ideia essencial dessas reações. Só para fechar a nossa aula, uma última reação, que praticamente não cai muito em prova, mas vocês têm a ideia do que vai acontecer. Eu tenho ácido sulfúrico, só que esse ácido sulfúrico ele tem um H preso no oxigênio, porque hidrogênio ionizável está preso no oxigênio. Opa, a Juliana me pediu para voltar um pouco no slide anterior. Essa aqui, ó. Então, quando tiver o peróxido, que é essa, Janine, que você queria, volta ao slide rapidinho, foi meio rápido. Essa aqui, ó. Então, quando tiver o peróxido, não sei se é isso que você queria, quando tiver o peróxido, regra anti-Markovnikov. O hidrogênio vai para o carbono menos hidrogenado. Essa que funciona quando tiver o peróxido. Só para voltar ali no slide. E para fecharmos o expediente, pronto, posso adiantar? Posso. Então vamos lá. Aí o que acontece, e aí, a última reação que tem na apostila de vocês, é só para constar, que isso nunca caiu em prova, mas 2020 está um ano diferente e vai que o negócio cai. Então, eu tenho um hidrogênio, esse hidrogênio do ácido sulfúrico está preso no oxigênio. Então, o que acontece? Eu tenho o hidrogênio com carga positiva e todo esse sistema aqui tem carga negativa. Está lá no material de vocês. Como o meu alvo é a dupla ligação, eu tenho dois átomos com dupla. Só que esses dois carbonos são iguais. Se não fossem iguais, o hidrogênio prefere qual carbono? O mais hidrogenado. Então, esse hidrogênio vai para o primeiro carbono e esse oxigênio ali vai para o segundo carbono, para formar o quê? Aí você vai ter CH3, CH2, oxigênio, SO3H. Aí você vai ter o sulfato de etila. Sulfato de etila, outras nomenclaturas que vocês vão encontrar por aí. Mas é só para mostrar que existe no material de vocês. Bom, fecho por aqui. O meu horário já passou 3 minutos, mas de qualquer maneira, para você compreender as reações de adição, bem rapidinho, mais um minutinho, só para encerrar o nosso material. Professor, por que separa a hidroxila? Não separa a hidroxila, separa só o hidrogênio. Numa reação de adição, é o hidrogênio que vai entrar. A hidroxila, se você lembrar do ácido sulfúrico, ele tem duas hidroxilas presas ao enxofre. O hidrogênio, lá na matéria de Jamal, o hidrogênio está preso ao oxigênio da cadeia e não ao átomo de enxofre. Então, é esse hidrogênio aqui que vai para um carbono, o oxigênio que vai para o outro carbono para formar um sulfato de etila, chamado sulfatos orgânicos. Assim que funciona esse sistema. É exatamente isso aí. Então, OH, SO3H. H, SO3H, está aqui em cima. Ó. Aí o H entra no carbono, o oxigênio, SO3H, forma exatamente esse sistema. Não tem exceção. Aquela exceção da adição de água. A água não tem exceção nenhuma. Veja bem, se você pegar, só botar uma tela anterior aqui, ó. A água, ó, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado, a hidroxila vai para o carbono menos hidrogenado. O que pode ter na exceção é o peróxido. O
peróxido. No peróxido, lá você tem exemplo do... Professor, pode repetir aquele exceção da adição de HO? Do HO. HO está aqui, ó. O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado e hidroxila para o carbono menos hidrogenado, como se nada tivesse acontecendo. Agora, quando tem peróxido, aí a regra anti-Markovnikov. Então, até aproveitando aqui que o horário já tem. Voltando, então vejam bem, numa reação de adição, alguma coisa vai ser adicionada. É a primeira frase clássica que o título já te fornece. Como eu tenho um alvo, qual que é o alvo do ataque de uma reação de adição? A quebra da ligação π. Onde que ocorre a ligação π? Na dupla ou na tripla. Caso você tenha hidrogênio, esse hidrogênio prefere qual carbono? Segundo a regra de Markovnikov, o hidrogênio prefere o carbono mais hidrogenado. Ponto. Caso tenha peróxido presente no sistema, regra anti-Markovnikov. O que é a regra anti-Markovnikov? O hidrogênio prefere o carbono menos hidrogenado. Ponto final. São 4 frases apenas. Numa reação de adição, alguma coisa adicionada, qual que é o alvo do ataque da minha reação? A quebra da ligação π, a dupla ou a tripla ligação. Caso tenha hidrogênio mais alguém, o hidrogênio prefere o carbono mais hidrogenado, regra de Markovnikov. Se tiver peróxido, anti-Markovnikov. O hidrogênio vai para o carbono menos hidrogenado. Ponto final, acabo a aula. Vamos para outra aula, se é filosofia e sociologia, mas a aula de hoje nós fechamos. E não se preocupem também, porque nas próximas aulas de química orgânica, eu vou ainda continuar as chamadas reações de adição. Então, eu vou revisar todos esses conceitos com você mais uma vez, para você dominar bem esse conteúdo aí. Então, fechou? Vejo vocês na quinta-feira da semana que vem. Ótima quinta-feira, ótima aula de filosofia e sociologia. Ótimo final de semana e vejo vocês na quinta-feira da semana que vem. Abraço, tchau! Entendi porque para mim seria... Beleza, você deixaria... Ó, cadê outro hidrogênio? Tá faltando hidrogênio na tua estrutura. A sulfúrico tem 2 hidrogênios. Só interromper aqui, pronto.